Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui, estou falando sobre a morte de Maharaj Parikshit, né? Então, final do chamado Bhagavatam, nesse conto dos 12 cantos. Então, aqui Suta Goswami está falando, né? Esta é de fato a energia ilusória da suprema personalidade de Deus Vishnu, o Senhor Vishnu, a qual é incontrolável e difícil de perceber. Embora as almas espirituais individuais sejam partes integrantes do Senhor, através da influência dessa energia ilusória, elas se deixam confundir por sua identificação com vários corpos materiais. Concebível, né? Tudo o que aconteceu aí, olha, esse acidente, todos os sábios, né, embora tentassem evitar a morte de Maharaj Parikshit, mas não teve jeito, é todo um passatempo, né, para que o Srimad Bhagavatam fosse narrado, né? Então ele continua falando assim. E agora também o filho de Maharaj Parikshit desistiu de matar as serpentes, porque todo mundo tem direito a viver, então está tudo certo agora. Então agora aqui no significado, a Charadeva explica que a energia ilusória do Senhor Vishnu é tão poderosa que mesmo o ilustre filho do rei Parikshit por algum tempo ficou desorientado. Por ser ele um devoto do Senhor Krishna, contudo, sua confusão logo foi removida. Por outro lado, um materialista qualquer, sem a proteção especial do Senhor, mergulha nas profundezas da ignorância material. De fato, os materialistas não se interessam pela proteção do Senhor Vishnu, portanto, sua completa ruína é inevitável. Então, o Janamedjaya, assim que Brihaspati falou para ele, olha, você não pode fazer isso, ele caiu a ficha, né? Ele parou de tentar vingar a morte do pai dele, porque não tinha nada a ver fazer isso, né? E aí que eu falo que o devoto, embora às vezes fique iludido, ele rapidamente recuperou a consciência, né? E aqui ele voltou à razão. Então o Suta Goswami está falando sobre isso. Aí ele continua falando assim, mas existe uma realidade suprema onde a intrépida energia ilusória não pode dominar pensando. Posso controlar esse homem porque ele é enganador. Nessa nossa realidade sublime não existe filosofias argumentativas ilusórias. Ao contrário, lá o verdadeiro estudante da ciência espiritual dedicam-se sempre à investigação espiritual autorizada. Nessa realidade suprema não há manifestação da mente material que confunde em termos de decisão e dúvidas alternantes. Os produtos materiais criados, suas causas sutis e suas metas de desfrute alcançadas por sua utilização não existe lá. E além disso, nessa realidade suprema inexiste o espírito condicionado, coberto pelo falso ego e pelos três modos da natureza material. Tal realidade inclui tudo o que é limitado ou limitante. Aquele que é sábio deve, portanto, deter as ondas da vida material e desfrutar dentro de si mesmo essa verdade suprema. Então, a pessoa que é sábia, ela não deve buscar o desfrute através dos sentidos materiais externos, porque isso é todo ilusório, isso se deve ao falso eu, ao falso ego, né? Nossa falsa realidade. Quanto mais a pessoa tenta buscar a satisfação, buscar o prazer através dos sentidos externos, mais ela fica iludida. É um buraco sem fundo, não tem fim. Ela tem que voltar para dentro. Então está falando aqui, a pessoa iluminada, ela busca isso interiormente, né? Então aqui no significado, a Tia Deus explica que a energia ilusória do Senhor, Maya, pode exercer sua influência à vontade sobre os que são hipócritas, enganadores e desobedientes às leis de Deus. Então Maya está autorizada a iludir todo mundo que é hipócrita, enganadores e desobedientes à lei de Deus. Visto que a personalidade de Deus é livre de todas as qualidades materiais, a própria Maya sente temor em sua presença. Então, Maya não fica presente diante de Krishna. O Prabhupada fala que Maya é como escuridão e Krishna é como a luz, né? Onde tem luz não tem escuridão, não tem jeito de ficar Maya e Krishna junto, não tem essa possibilidade, né?
Então, por exemplo, é dito, como o Senhor Brahma confirma, né? A própria Maya tem vergonha de ficar face a face com o Senhor Supremo, né? Na realidade espiritual suprema, a argumentação acadêmica inútil é completamente ausente. Não tem argumentação inútil, né? Então tem uma oração muito bonita falando assim: deixar-me oferecer minhas respeitosas reverências à onipenetrante suprema personalidade de Deus, que possui ilimitada qualidades transcendentais, agindo no âmbito dos corações de todos os filósofos que defendem os vários pontos de vista. Ele faz com que se esqueçam de suas próprias almas, enquanto ora concordam em suas opiniões, ora discordam entre si. Assim ele cria dentro deste mundo material uma situação na qual eles são incapazes de chegar a uma conclusão. Ofereço-lhe minhas reverências. O Sr. Brahma está oferecendo a Krishna, né? Até esses grandes pensadores, filósofos, eles ficam argumentando, ora concordam, ora discordam, e eles esquecem da própria alma espiritual. Esse é o Francis de Maia, né? Aqueles que desejam abandonar tudo o que não é essencialmente real dirigem-se de forma sistemática por meio da discriminação negativa dos elementos extrínsecos à suprema posição do Senhor Vishnu. Abandonando o materialismo mesquinho, eles oferecem seu amor exclusivamente à verdade absoluta dentro de seus corações e abraçam essa verdade suprema em meditação fixa. Então essa é a posição do verdadeiro yogi, né? O devoto Bhakti Yogi, né? Aqui falando aqui que as palavras Yam-neti indicam o processo de discriminação negativa pelo qual alguém empenha em busca da verdade essencial e absoluta, rejeitando sistematicamente tudo que é supérfluo, né? Superficial e relativo. No mundo inteiro, os homens têm rejeitado a validade última das verdades políticas, sociais e até mesmo religiosas, por lhes faltar a consciência de Krishna. E eles permanecem confusos e cínicos. As pessoas, como elas não têm a consciência de Krishna, elas rejeitam, todo mundo sabe que tudo essas argumentações filosóficas, mesmo religiosas. As pessoas que são inteligentes, elas ficam, o que elas ficam? Elas ficam cínicas, elas ficam não acreditam em mais nada, né? Porém, como fica bem claro nesse verso, Param Padam Vaishnavam Malam Tat, aqueles que de fato desejam um conhecimento perfeito devem não só rejeitar o não essencial, como também entender, enfim, a realidade espiritual essencial chamada Naram Padam Vaishnavam, o destino supremo, a morada do Senhor Vishnu. Então nós temos não só rejeitar o negativo, mas também aceitar o positivo. Esse é o devoto, né? Padam indica tanto a posição quanto a morada do Senhor Supremo, que pode ser compreendido por aqueles que abandonaram o materialismo mesquinho e adotam a posição de Ananya Sauridam, amor exclusivo ao Senhor. Então, o amor exclusivo não é tacanho nem sectário, porque todas as entidades vivas, estando dentro do Senhor, são servidas de forma automática quando alguém serve diretamente à entidade suprema. Esse processo de prestar serviço mais elevado ao Senhor e às entidades vivas constitui a ciência da consciência de Krishna, que é ensinada através de todo o Srimad Bhagavatam. Então, a consciência de Krishna é isso. Quando você serve a Krishna, esse amor que você serve à verdade absoluta, todas as entidades vivas, né, são automaticamente servidas, porque todo mundo está dentro do Senhor Vishnu, né? São servidos automaticamente quando alguém serve diretamente à entidade suprema. Então esse é o processo de prestar serviço mais elevado ao Senhor e todas as entidades vivas. Então o serviço devocional, você presta o serviço não só ao Senhor Supremo, mas todas as entidades vivas, porque todo mundo está conectado ao Senhor Supremo. Essa é a essência da consciência de Krishna. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo. Tá bom? Hare Krishna, Hare Bol.